Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno, para quem não me conhece, sou membro da Igreja Batista Jardim Colonial e junto com a minha família, minha esposa Ana e meus dois filhos, Josué, de 5 anos, e Raquel, com 3 anos, nós estamos aqui na Tailândia trabalhando com missionários. Acabamos de nos mudar para uma nova cidade e nessa fase de transição, meio à pandemia, meio a coronavírus, o pastor Maurício entrou em contato comigo pedindo para que eu compartilhasse um pouco da palavra de Deus, uma devocional com os irmãos. E eu gostaria de compartilhar o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, quando Paulo ele escreve esse texto, especialmente esse capítulo, ele está pensando muito na questão do coletivo. Se você olhar o capítulo, versículo 2, ele fala assim: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então Paulo está com a ideia, trabalhando a ideia da unidade dos irmãos, das pessoas ali, finalizando no penúltimo capítulo do livro, ele está trabalhando sobre essa questão da unidade, né? No versículo 5, por exemplo, ele fala assim, que o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, segundo Cristo Jesus. Então ele fala aqui sobre a unidade, de um ajudar o outro, de um fortalecer o outro, um suportar a fraqueza do outro. E ele dá o exemplo de Cristo, porque Cristo fez isso conosco, nos aceitando, nos amando, né? Apesar de nós. E a partir dali do versículo 8, ele começa a trabalhar a ideia de como os gentios chegaram à família da fé e como foi esse processo, já que ele era o discípulo, né, o apóstolo dos gentios. E aí sim ele fecha esse bloco, esse parágrafo, digamos assim, com essa ideia do versículo 13, de que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Então essa alegria e paz, ela vem desse Deus da esperança. Irmãos, quando a gente fala de alegria e paz em tempos de crise, em tempos de tantos problemas como a gente tem vivido agora, às vezes a gente pode esquecer quem é que está escrevendo isso. O apóstolo Paulo, nesse momento dessa carta, ele estava num momento, digamos assim, um pouco mais tranquilo do seu ministério. Um momento onde ele estava ali estabelecido em Corinto, trabalhando com a igreja de Corinto, trabalhando como fazedor de tendas, e ele tinha alguns irmãos, algumas pessoas queridas em Roma, uma igreja que ele queria conhecer, e ele escreve essa carta. Muitos usam o livro de Romanos, a Epístola aos Romanos, como quase um tratado teológico de tantas coisas profundas que Paulo escreve nessa carta aos Romanos. Mas vale lembrar que o apóstolo Paulo ele já tinha enfrentado muitos problemas antes, muitos outros problemas ele tinha enfrentado, e outros ele iria enfrentar após escrever essa carta. O ministério do apóstolo Paulo, na verdade, foi marcado por uma série de problemas e desafios. Então o apóstolo Paulo, ele sabe o que ele está falando, ele sabe que a esperança dele como homem, como ser humano, tinha que estar, a confiança nele tinha que estar nesse Deus da esperança. E ele tinha essa alegria, essa paz em meio a todas as circunstâncias. Curiosamente, futuramente, o apóstolo Paulo viveu uma espécie de quarentena nessa própria cidade de Roma, né? Quando ele, no final de seu ministério, é preso, mas numa prisão domiciliar, ele pode receber visitas, né? Diferente talvez de nós aqui, mas não tinha tantas vantagens tecnológicas que a gente tem. Então esse apóstolo ele escreve sobre isso. Então a nossa confiança tem que ser nesse Deus da esperança. Porque se a nossa confiança for na esposa, no marido, no filho, no pai, no patrão, no empregado, no pastor, no diácono, se a nossa esperança estiver nessas pessoas, homens, falhas, pecadoras, nós vamos nos dar mal. Nós teremos dificuldades. Nós talvez encontremos algum tipo de benesse, mas provavelmente muitas decepções também. O verdadeiro lugar para a gente encontrar alegria e paz é nesse Deus da esperança, é tendo a confiança nele,
como o apóstolo Paulo diz, para que vocês transbordem de esperança. E aqui vale lembrar, vale destacar que essa palavra transbordar, eu acho que no nosso tempo, onde muitas coisas nos ajudam, a modernidade nos ajuda demais, acabou fazendo com que essa palavra transbordar tivesse um sentido negativo. Por exemplo, se eu pegar aqui um copo e um jarro d'água e começar a botar água e a água transbordar desse copo, isso vai ser algo negativo. Vou derrubar a água aqui, vou ter que pegar um pano. Se eu tiver com outras pessoas, talvez molhe outras pessoas, né? Quem tem filhos pequenos sabe quando o filho começa a querer brincar ou querer tentar fazer algo de adulto, ele derruba uma garrafa de refrigerante, de suco num copo todo e transborda e molha a mesa toda. Se a sua caixa d'água transborda, é algo ruim. Se o vaso transborda, é algo terrível. Dificilmente nós usamos hoje a palavra transbordar como algo positivo, mas naquele contexto, num contexto muito mais agropecuário, num contexto muito mais onde as pessoas não tinham controle tão grande quanto agora de alguns recursos, muitas vezes o transbordar era maravilhoso. Se a pessoa tinha um poço atrás da casa dela, que era a fonte de água dela, e se aquele poço estava transbordando, é porque ela tinha muita água, e água não ia faltar na vida dela, assim como tantas outras coisas. E a gente não está acostumado a usar essa palavra como algo positivo, mas nesse contexto, Paulo diz para a gente transbordar de esperança. E quando a gente transborda, a esperança, ou qualquer coisa que a gente transborde, isso vai impactar as pessoas ao redor. E se a gente estiver cheio de esperança e transbordando de esperança, quem estiver ao nosso redor, que é o contexto onde Paulo escreve, contexto de união, contexto de relacionamento, essas pessoas vão ser impactadas também. E como isso se faz importante nesse atual momento que estamos vivendo? Talvez você esteja bem, talvez seu emprego esteja sendo possível trabalhar em casa, ou talvez seja uma função que você desempenha que não possa parar, e talvez isso tudo que está acontecendo não te afete tanto, e talvez a sua vida particular, sua vida com Deus seja bem. Talvez seja o momento de você transbordar a esperança. Talvez você esteja mal, talvez o seu emprego seja afetado diretamente por essa crise, talvez você perdeu o emprego, talvez dentro de casa a situação está complicadíssima, mas você tem a confiança em Deus e você tem esperança de que as coisas vão melhorar. Transborde essa esperança e impacte outras pessoas com a sua esperança. Porque talvez o irmão, talvez o seu familiar, uma pessoa que está totalmente desanimada, desestruturada, ela vai ser impactada pela sua esperança. A sua esperança vai fazer com que ela mesma pense: poxa vida, por que essa pessoa confia tanto nesse Deus? Como é que ela deposita a fé de forma tão grande nesse Deus? Como é que ela tem esperança em meio a tudo tão ruim? Eu quero isso para mim também. Eu vou orar para que Deus me dê a mesma esperança que ela. E talvez isso vai fazer com que você seja bênção na vida de outros. Você vai ser beneficiado pela sua esperança em Deus, mas isso vai impactar com certeza a vida de outros. Mas isso não é algo que vem de você, isso não é algo que você mérito seu, não. Como diz o texto aqui, pelo poder do Espírito Santo. Se você é um cristão, se o Espírito Santo habita em você, é possível você transbordar nessa esperança, porque o Espírito Santo está aí e ele vai fazer a obra. O que ele quer é que você deixe ele fazer a obra, que você confie em Deus e fale: Deus, tá aqui, sou um vaso, me usa, transforma. Eu quero ter essa esperança. O Espírito Santo, ele vai agir no seu coração. Essa esperança vai ser visível na sua vida e você vai perceber que você vai ter uma fé, uma esperança que talvez antes você não tinha e você não sabe nem como, de certa forma, tá ali, mas você creu em Jesus a tal ponto, colocou a sua esperança, sua confiança no Senhor, que o Espírito Santo começou a agir em você e essa esperança vai crescer também. Irmãos, eu gosto de pensar que para que isso aconteça, a gente tem que olhar para frente, olhar para o alvo que é Cristo, olhar para o Senhor. Porque nessa caminhada, se a gente olhar para os detalhes, para as provações, para os problemas, e tirar os olhos do Senhor, de Cristo, a gente não vai conseguir confiar nele. É como aquele texto clássico, história clássica de Pedro no barco, quando ele vê Jesus andando, e ele pergunta se é Jesus mesmo, Jesus fala: pode vir para confiar.
para tirar a prova, né? Porque Pedro pergunta: se é Jesus mesmo, eu vou aí, pode vir. Enquanto Pedro olhava para Jesus, foco em Jesus, ele tinha esperança e a fé dele fez com que ele andasse sobre as águas. E muito se fala que Pedro foi um homem sem fé, mas sem ser Jesus, ele foi o único homem que andou sobre as águas. Mas em determinado momento daquela caminhada, o próprio texto bíblico diz que ele começou a olhar as ondas, começou a olhar o vento, e isso fez com que ele afundasse. Então, irmão, olhe para Jesus. Para você ter essa alegria, essa paz, a sua confiança tem que estar nele e somente nele. E o Espírito Santo vai fazer a obra em você. Que Deus os abençoe. Um grande abraço aqui da Tailândia. Aqui agora são 1 da manhã aí no Brasil. Desculpa, agora são 1 da tarde aqui. E aí no Brasil 3 da manhã. Você está dormindo, a gente está gravando, mas estamos juntos com foco no Senhor. Que Deus os abençoe. Grande abraço. Tchau, tchau.